Vou lá. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, assim, de cara soa um pouco radical. Separatismo bíblico. No mundo que valoriza tanto a conexão, a ideia de separação pode parecer bem contraintuitiva. Mas, segundo a fonte que a gente tem aqui, esse é um princípio chave para entender a identidade do povo de Deus ao longo da história. A nossa fonte é um artigo do site Teologio. Quem escreveu foi o Diego Pereira do Nascimento e ele se propõe a desvendar o que essa ideia realmente significa. A nossa missão aqui é explorar as raízes, as dimensões e os fundamentos teológicos por trás disso. Entender não só o que, mas principalmente o porquê. Ok, vamos lá. O que exatamente é o separatismo bíblico? O artigo define como o princípio de apartar-se do pecado, da idolatria e de certas formas de associação com o mundo, visando santidade e fidelidade a Deus. E o que é fascinante aqui é que o autor faz questão de dizer que não se trata de isolamento social. Não é sobre construir muros e se esconder, sabe? É uma resposta a um chamado divino para a santidade. A fonte até usa uma frase muito conhecida, baseada no Evangelho de João, que resume bem a ideia. É sobre viver uma vida que, embora esteja no mundo, não seja do mundo. É uma distinção de propósito, de valores, não necessariamente de localização física. Para entender a profundidade disso, o artigo nos leva para a etimologia. A palavra separatismo vem do latim separare, que é bem direto, apartar ou distinguir. Mas as línguas originais da Bíblia, elas trazem uma camada de significado bem mais rica. Exatamente. No hebraico do Antigo Testamento, a ideia é expressa pelo termo kadash. E kadash significa santificar ou tornar sagrado. Quando algo era kadash, era dedicado a Deus, separado para um propósito santo. Já no grego do Novo Testamento, a gente encontra termos como aforizou, que significa separar para uma função, como no caso do apóstolo Paulo, que foi separado para o Evangelho. Isso muda a perspectiva de uma exclusão negativa para uma consagração positiva. E essa ideia de consagração atravessa toda a Bíblia. Vamos começar pelo Antigo Testamento. O artigo aponta que Deus estabeleceu um padrão de separação para Israel para que fosse uma nação santa, sabe? Distinta dos povos pagãos ao redor. Sim, e a fonte dá exemplos bem concretos. O livro de Levítico, por exemplo, está cheio de mandamentos sobre como Israel deveria ser santo para refletir a santidade de Deus. Outro exemplo forte é a proibição de casamentos com povos idólatras, que está em Deuteronômio. O objetivo era claro: proteger a comunidade da contaminação espiritual e da apostasia. A história de Israel, segundo o artigo, mostra repetidamente que a falha em manter essa separação, resultava em consequências severas, como o exílio. E aqui a coisa fica bem interessante. No Novo Testamento, esse mesmo princípio é reaplicado para a igreja. A fonte cita aquela passagem famosa de Romanos 12, que exorta os crentes a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas a se transformarem pela renovação de suas mentes. A transformação implica exatamente essa separação de atitudes, de valores, de comportamentos. O apóstolo João também adverte contra o amor ao mundo, afirmando que é incompatível com o amor a Deus. Portanto, o conceito é aprofundado. Não se trata mais de uma separação nacional ou étnica, mas de uma distinção espiritual e moral que todos os crentes são chamados a ter. E o artigo organiza essa aplicação prática em 3 dimensões. A primeira é a separação moral e ética. Isso parece ser sobre a conduta pessoal, certo? Exato. É a escolha de um estilo de vida que reflita os padrões de Deus, se afastando de práticas pecaminosas. A fonte destaca uma passagem de 2 Coríntios como um pilar desse conceito que diz: "Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei." É uma chamada para uma ruptura clara com a impiedade. A segunda dimensão, então, é a separação doutrinária. Isso é sobre proteger a pureza dos ensinamentos. Sim. O Novo Testamento, segundo o artigo, está repleto de advertências contra falsos mestres e heresias que distorcem o Evangelho. A separação doutrinária, nesse contexto, é uma medida para proteger a igreja da corrupção teológica.
e para garantir a fidelidade à mensagem original. E por fim, a terceira e, segundo o artigo, a mais debatida, a separação eclesiástica. Se refere à decisão de uma congregação se afastar de outras que comprometeram a doutrina ou a moral. Isso levanta uma questão importante sobre a unidade, né? O autor pondera que, embora a unidade seja um valor bíblico, a disciplina também é. Em casos extremos de pecado persistente ou falso ensino, a separação é vista não como um ato de hostilidade, mas como um ato de amor firme. O objetivo seria preservar a santidade da igreja e, idealmente, chamar ao arrependimento aqueles que se desviaram. Certo, então o que tudo isso significa? Por que essa ênfase tão forte na separação? O artigo aponta para 3 fundamentos teológicos. O primeiro é a santidade de Deus. O atributo central de Deus na Bíblia é a santidade, sua pureza absoluta e separação do pecado. A ordem "sereis santos porque eu sou santo", que ecoa pelas Escrituras, conecta diretamente a identidade do povo à identidade de Deus. A separação, portanto, é um reflexo da própria natureza divina. O segundo fundamento é o propósito do povo de Deus. A fonte usa aquela metáfora de sal da terra e luz do mundo. Para ser sal e luz, é preciso ser diferente do meio. Um povo que é indistinguível do mundo, bem, perde sua capacidade de influenciar. Isso se conecta diretamente à missão. O artigo cita o teólogo John Piper, argumentando que um testemunho eficaz exige credibilidade. A vida de uma pessoa ou de uma comunidade deve validar a mensagem que proclama. Nesse sentido, a separação é intrínseca à missão evangelística. Por último, o terceiro pilar é a corrupção do pecado. O pecado é descrito como algo que contamina e destrói não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. Sim, a separação funciona como uma medida de proteção contra esse poder corruptor. É uma postura de vigilância para manter a pureza e a saúde espiritual da comunidade de fé. Para resumir, então, o conceito de separatismo bíblico, conforme apresentado no artigo, não é sobre isolamento, mas sobre uma consagração ativa a Deus. É um chamado para uma vida distinta em termos morais, doutrinários e, às vezes, eclesiásticos. Exato. É fundamentado na própria santidade de Deus e no propósito missionário de seu povo. É um princípio que busca preservar a identidade e a integridade da fé num mundo com valores e crenças que muitas vezes são conflitantes. Não é sobre arrogância, mas sobre fidelidade. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Considerando este princípio de separação para preservar uma identidade, uma missão, como esse conceito pode ser visto ou aplicado para além do contexto religioso? Pense em qualquer grupo, seja ideológico, cultural ou organizacional, que busca manter seus valores fundamentais em um mundo pluralista e em constante mudança. Onde fica a linha tênue entre a necessária preservação da identidade e o risco de um isolamento improdutivo?